Olá pessoal, eu sou o professor auditor fiscal do trabalho Thiago Raso. Serei o responsável pela disciplina Direito do Trabalho junto com o professor Fabrício Lima e nós vamos percorrer aí todo o edital baseado no concurso de 2013, que foi o último concurso para auditor fiscal do trabalho. E com base nesse edital, nós vamos dividir. Primeira parte do edital, eu ficarei responsável pelas disciplinas, e na segunda parte do edital de Direito do Trabalho, vocês terão com o professor Fabrício Lima. Turma, trazendo vocês para a metodologia da nossa aula, nós vamos, obviamente, tentar o tempo inteiro casar o conteúdo de forma bem aprofundada, trazendo também o raciocínio jurídico em cima dessa matéria, principalmente para aqueles que nunca tiveram o direito do trabalho, nos cursos de graduação, porque lembramos que o concurso de auditor fiscal do trabalho não exige que a formação superior seja em direito. Então, obviamente, muitas pessoas terão contato com essa disciplina pela primeira vez. Então, nós vamos usar aqui uma linguagem bem mais acessível, uma linguagem com não muito juridiquês, tá? É lógico que quando for necessário, nós teremos sim que colocar aí um juridiquês para lembrar que na hora da prova pode vir algum termo jurídico mais complexo, isso pode sim acontecer, mas tentaremos aqui o tempo inteiro facilitar a sua vida. Faremos esquemas, tentaremos mostrar com exemplos, questões de concursos e assim levar vocês até a nossa aprovação. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou auditor fiscal do trabalho aqui na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, hoje estou lotado em Belo Horizonte. Eu sou do concurso de 2010, então já tenho aí 13 anos como auditor fiscal do trabalho. Iniciei minha carreira lá na região de Unai, no noroeste de Minas. Então ali eu fiscalizei muito trabalho escravo, trabalho rural, trabalho infantil. Lá também tinha uma grande mineradora, então uma experiência na área de mineração. Então, desde 2010 já estou aí na área trabalhista, atuando como auditor fiscal do trabalho. Em 2014 eu iniciei a minha trajetória de professor em cursos preparatórios. Em 2016 eu encerrei o meu mestrado em Direito do Trabalho. E em 2018 eu comecei também minha carreira em graduação, onde eu também me apaixonei com essa forma de ensino, para alunos que muitas das vezes estão tendo ali o primeiro contato com a matéria. Então, também sou professor de graduação e em também pós-graduações de Direito do Trabalho. Então, farei de toda essa experiência profissional, tentarei com base nisso facilitar a sua vida e espero de coração que vocês gostem desse nosso curso que foi preparado com muito carinho. Turma, jogando já então para o nosso slide, eu queria trabalhar com vocês primeiro a nossa linha do tempo. Por que eu falo de linha do tempo? Toda vez que a gente for estudar o direito do trabalho, nós temos que entender o todo. Se eu não entender de onde eu saí, para onde eu estou partindo, fica um pouco mais complexo esse nosso estudo. E quando eu falo em direito do trabalho, eu tenho que lembrar que esse direito do trabalho ele se divide no direito individual do trabalho. E o que a gente chama de direito individual do trabalho? A gente chama de direito individual do trabalho aquele em que o empregado, de forma isolada, ele compactua as cláusulas contratuais do seu contrato com o seu empregador. Então, uma relação individual do empregado com o seu empregador. Por isso, chamamos de direito individual do trabalho. Mas vocês vão estudar também, no nosso curso, lá com o professor Fabrício, o chamado direito coletivo do trabalho. E esse direito coletivo do trabalho, nós vamos entender, ele já envolve as entidades sindicais que, atuando de forma coletiva, pois representam a coletividade dos trabalhadores, negociam com as empresas ou com o sindicato dos empregadores. Então, nós vamos ver, durante o nosso curso, que esse direito coletivo ele tem princípios próprios, ele tem regras próprias, porque lá nós vamos trabalhar com um sujeito coletivo, que é o sindicato.
Ao passo que aqui comigo no direito individual, nós vamos estudar o empregado individualmente, firmando, né, as cláusulas contratuais dos seus contratos de trabalho. Tá bom? Então, aqui nesse primeiro momento, a gente já tem que fazer essa divisão. Nós vamos estudar também a parte do direito administrativo do trabalho. E o que a gente chama de direito administrativo do trabalho? Justamente a atuação em que os senhores, futuros auditores fiscais do trabalho, farão, né, terão que verificar o cumprimento da legislação trabalhista, e existe todo um regramento que regulamenta essa atuação da inspeção do trabalho, né? A inspeção do trabalho, ela atua na esfera administrativa. Então, por isso que nós chamamos de direito administrativo do trabalho. E aí nós vamos estudar, né, os capítulos da CLT que tratam sobre essa temática e também falaremos sobre o RIT, o Regulamento de Inspeção do Trabalho, aula extra que os senhores terão comigo. Tá bom? Então, para o nosso concurso de auditor fiscal do trabalho, essas são os três principais blocos de disciplina que vamos estudar. Bom, dentro do direito individual do trabalho, então agora vamos para a nossa lousa, nós vamos começar, dentro do nosso edital, trabalhando com fontes do direito do trabalho. Eu gosto de trazer essa linha do tempo para a gente entender o todo. As fontes do direito do trabalho, nós vamos ver de forma mais aprofundada, que é tudo aquilo que propiciou o surgimento do direito do trabalho. Vocês vão perceber que o direito do trabalho, ele é fruto do nosso sistema econômico atual, que é o sistema capitalista, né? O sistema econômico atual vigente. Então, o direito do trabalho só existe após o surgimento deste sistema econômico. Então, ponto 1, né? O que aconteceu antes, né, para que o direito do trabalho surgisse? Nós vamos falar das fontes materiais, todos os fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos que propiciaram o surgimento desse direito do trabalho. E se eu tenho essas fontes materiais, né, que propiciaram o surgimento do direito do trabalho, a partir do momento em que esse direito surge, esse direito do trabalho é positivado, ele é visto como norma, ele é visto como lei, nós vamos entender como fonte formal. E nós vamos ver que dentro do direito do trabalho, nós temos dois tipos de fontes formais. Tanto as heterônomas, que são criadas pelo Estado, quanto as autônomas, que são criadas pelos sindicatos. Então, acordo, convenção coletiva, tudo isso é uma fonte formal do direito do trabalho, diferente, por exemplo, das fontes heterônomas, fontes formais heterônomas criadas pelo Estado. Então, eu tenho lá a Constituição, eu tenho CLT, eu tenho a Lei do Doméstico, Lei do Rural, convenções internacionais, diversos normativos que são chamados de fontes formais heterônomas. Então, percebam que aqui no direito do trabalho nós já temos essa peculiaridade, né? Nós temos dois centros de normas, né? Eu tenho normas criadas pelo Estado, por um terceiro, e eu tenho norma criada pelas partes, pelos sindicatos, que são os acordos e convenções coletivas. Bom, passando por essa parte das fontes que nós vamos estudar, entraremos nos princípios. Os princípios aqui, nós vamos ver quais são os ideários, a sustentação do direito do trabalho. Por que o direito do trabalho é uma disciplina específica? Por que o contrato de trabalho não é um contrato regulamentado lá dentro do Código Civil, numa regra geral? Ele tem todo um regramento específico, toda uma principiologia específica. Então, nós vamos ver o princípio da proteção, princípio da primazia da realidade, princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, princípio da norma mais favorável. Enfim, aprofundaremos em cada um desses princípios que, neste momento, a meu ver, já traz para o candidato ao concurso de auditor fiscal do trabalho uma grande base para resolver as demais questões, porque os princípios, eles são a essência do direito do trabalho, a razão de existir desse direito do trabalho. Então, todas as outras normas que deles
advém, devem estar harmonizadas com esses princípios. Portanto, importantíssimo, aula importantíssima para nós aprofundarmos também. Bom, saindo dos princípios, nós vamos entrar nas relações de trabalho e relação de emprego. Nessas relações de trabalho e relação de emprego, nós vamos verificar que dentro de diversas relações de trabalho existentes no mundo, né? Então, por exemplo, você com certeza aí de casa que está me ouvindo conhece um taxista, por exemplo. Ele desempenha um trabalho? Desempenha, mas o trabalho desse taxista é um trabalho autônomo, um trabalho que ele desenvolve por conta própria. Agora, quando eu falo em outras relações de trabalho, como a chamada relação de emprego, é ela quem vai importar para o nosso concurso, é ela quem vai importar para o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, dentro de diversas relações existentes, ela se preocupa especificamente com a relação empregatícia, que é aquela na qual nós vamos aprofundar, que tem requisitos específicos. Ela tem que ser um trabalho de forma subordinada, não eventual, oneroso, pessoal, desenvolvido por uma pessoa física. Então percebam aqui que esses 5 pressupostos que ensejam a relação de emprego, eles são essenciais para que a gente compreenda e saibamos diferenciar a relação de emprego das outras relações de trabalho existentes. Por quê? Porque se não for uma relação de emprego e for uma relação de autônomo, por exemplo, eu não tenho que falar em direito do trabalho, eu não tenho que falar em CLT, eu não tenho que falar no artigo 7º da Constituição, que trata sobre todos aqueles direitos sociais que nós conhecemos. Hora extra, férias, 13º, todos esses direitos são assegurados a um tipo de relação, que é a relação de emprego. Então, nós temos que saber diferenciá-la, ela, do estágio, do autônomo, do avulso, do cooperativado, de outras relações de trabalho existentes, para que não se confundam os institutos aqui dentro. Beleza? Passando por isso, definindo o que é relação de emprego, nós então vamos entender mais a fundo quem é o empregado e o empregador, né? Que são os sujeitos deste contrato de trabalho. Então, se eu já defini uma relação de emprego, essa relação de emprego ela é feita de 2 sujeitos, empregado de um lado e empregador de outro. Nós vamos ver as características do empregado, as características do empregador, quem pode ser empregado, idade mínima, quem pode ser empregador, idade mínima também. E também dentro dessa temática, nós vamos verificar a responsabilidade do empregador pelo pagamento de verbas trabalhistas. Então, falaremos de grupo econômico, de sucessão empresarial, de sócio retirante, de diversas matérias que vão, com certeza, cair na sua prova. Bom, depois passaremos para a análise mais detalhada do contrato de trabalho, né? Esse contrato de trabalho ele tem que ser necessariamente escrito, ou ele pode ser verbal, ou até mesmo tácito. Como que eu formalizo ou não precisa de uma forma específica para esse contrato de trabalho? Se o prazo dele é por prazo indeterminado ou determinado, se ele tem data para começar e data para terminar ou não. Isso tudo nós vamos estudar. Modalidades de contrato que vieram com a reforma trabalhista. Contrato intermitente, teletrabalho, né? O regime de tempo parcial, que também foi alterado com a reforma trabalhista. Então, nós temos aqui diversas questões para estudar. O que é um contrato de trabalho que é considerado ilícito ou proibido? Vamos ver as diferenças entre essas formas. Então, percebam que aqui temos diversos itens para serem cobrados na sua prova. Bom, se eu falo de contrato de trabalho, percebam toda a lógica de evolução da nossa linha do tempo. Se eu falo agora de contrato de trabalho, pergunto aos senhores quais são os 2 principais tópicos ou principais preocupações que os senhores teriam na hora de firmar um contrato de trabalho. Eu ouso adivinhar. Primeiro deles, o tempo que você ficará à disposição para aquele trabalho, então a sua jornada de trabalho.
E o segundo deles, o quanto você vai receber por isso. Então, jornada e remuneração, eles são as principais cláusulas de um contrato de trabalho. Alguns autores ousam em dizer que o direito do trabalho, ele, na verdade, surge para dirimir esse conflito, né? Porque cada vez mais o empregador, ele quer que você trabalhe mais e ele quer te pagar menos. E você, enquanto empregado, quer trabalhar menos e ganhar mais. Então, o direito do trabalho, ele sabe desse duelo, ele sabe deste conflito. E ele vai ver que existem duas partes aí brigando, mas que há uma desigualdade entre essas partes. Então, os princípios que nós vamos ver lá atrás vão também abarcar, né, muito desse conflito existente entre o quê? Jornada e remuneração. Então, falaremos aqui de jornada primeiro, e aí trataremos dos limites da jornada, né? Se a jornada máxima diária, jornada máxima semanal, se pode ter banco de horas, quais são os sistemas de compensação de jornada, né? Se tem 12 por 36, se tem a jornada que chamamos de acordo de compensação. E como que eu firmo esse acordo? Ele tem que ser por escrito, tem que ter previsão de convenção, acordo coletivo, ele pode ser feito de forma tácita ou não. Tudo isso é o que a sua prova vai te cobrar. Então, nós vamos estudar aqui também, tá? Na nossa aula, essa parte de jornada muito importante, né? Quem pode fazer hora extra? Qual que é o limite de hora extra? Quanto que vale uma hora extra? Enfim, todos esses detalhes dentro de jornada nós iremos estudar. Bom, se eu falo de jornada, a gente também quer dar uma descansada, né? Tirar umas férias. Acho que todo empregado busca esse descanso, porque a gente sabe que o descanso são normas de saúde e segurança do trabalho. Normas essas que vocês estudarão com a professora Bruna Quadros, né? Então, lá dentro da saúde e segurança do trabalho, vocês vão ver também a importância do descanso, das pausas para a saúde e segurança do trabalhador. Então, essa temática de jornada, férias, descanso semanal remunerado, intervalo intra-jornada, né? Que é aquela pausa para o almoço e alimentação, tudo isso está ligado com a disciplina lá da professora Bruna, que vocês vão estudar sobre saúde e segurança do trabalho. E aí, obviamente, vamos aprofundar nessa temática também, trazendo aí, né, dentro de descanso e férias, quais são as regras, né? O descanso semanal remunerado, ele tem que ser obrigatoriamente aos domingos ou preferencialmente aos domingos. O que é considerado descanso semanal remunerado? São 7 dias consecutivos, e aí dentro desses 7 dias eu tenho que ter uma folga, né? Ou é dentro da semana, de domingo a segunda-feira, que eu conto esse descanso semanal remunerado? E nós vamos aprofundar nessas discussões, nesses debates. A questão das férias, como que eu verifico as férias? Eu posso sair de férias na véspera de um descanso semanal remunerado meu? Eu posso fracionar essas férias? Qual o valor de remuneração das férias? Enfim, várias temáticas que aprofundaremos aqui dentro também deste tópico. Bom, chegando na remuneração, acho que é a parte que todo empregado se preocupa, né? Quanto que vai entrar no bolso no final do mês. E aqui nós vamos ver o que é verba de natureza salarial, o que é uma verba de natureza indenizatória. Isso é muito importante para o direito do trabalho, porque remuneração, né, um conceito amplo que nós temos dentro do direito do trabalho, ele incide nos encargos trabalhistas. Então, nós vamos ver que ele serve de base de cálculo para as demais parcelas trabalhistas. Ao passo que as verbas de natureza indenizatória, elas não servem de base de cálculo para nenhuma outra parcela trabalhista. Então, exemplo, se eu falo que eu estou te pagando, né, R$200 de cesta básica, e essa cesta básica no valor de R$200 tem natureza salarial, esse valor entrará para a base de cálculo das suas férias. Esse valor entrará para a base de cálculo do seu 13º. Agora, vamos supor que eu dissesse que essa cesta básica ela tem natureza indenizatória. Só um exemplo, tá, gente? Só a título didático. Esse valor de R$200 da cesta básica não entraria para
base de cálculo das suas férias, do seu 13º e de outras parcelas que são calculadas com base na remuneração. Tá? Então, é importantíssimo que a gente aprofunde também nessas temáticas. E a reforma trabalhista mudou bastante, né, esse conceito de o que é verba de natureza remuneratória e o que é verba de natureza indenizatória. Bom, e aí já caminhando, né, todo contrato, né, ele vai chegar um momento que ele vai se encerrar, né? E nós vamos trabalhar aí algumas questões antes dele se encerrar, né? As chamadas estabilidades, aviso prévio, né? Então a gente pode trabalhar aqui tanto o segmento da estabilidade, aí nós vamos falar da gestante, estabilidade do trabalhador que se acidentou, estabilidade dos empregados eleitos como membro da CIPA. Nós vamos falar de estabilidade do dirigente sindical. Então, temos diversas estabilidades dentro do contrato que vão impedir com que estes empregados, durante um certo período, eles sejam dispensados sem justa causa, de forma imotivada, né? Lógico que nós vamos estudar mais a fundo cada um desses institutos. E quando a gente for já lá para o finalzinho mesmo desse nosso direito individual do trabalho, já caminhando para o fim do direito individual do trabalho, nós vamos estudar a extinção do contrato de trabalho. E toda vez que eu falo das modalidades de extinção do contrato, eu, na grande parte das vezes, terei que dar o chamado aviso prévio, né? Um instituto. Então, eu comunico o empregado antes, olha, eu quero encerrar esse contrato de trabalho e o prazo mínimo de 30 dias para que ele se reorganize, se programe para aquele fim, aquele término deste contrato. Lembrando, quando falamos de contrato, extinção do contrato de trabalho, nós temos diversas modalidades de extinção. A dispensa sem justa causa, nós temos a dispensa com justa causa, rescisão indireta, a rescisão por acordo que veio com a reforma trabalhista, nós temos o chamado, vulgarmente, de pedido de demissão, nós vamos também falar sobre ele. Então, nós temos diversas temáticas aqui dentro de extinção do contrato de trabalho que são cobrados na sua prova. Nós temos que entender cada uma dessas modalidades, porque de acordo com cada uma dessas modalidades, os direitos do trabalhador serão impactados. Tá? Exemplo, numa dispensa sem justa causa, eu tenho a indenização de 40% sobre o fundo de garantia que o empregador deve pagar. Num pedido de demissão, esse valor já não é cobrado do empregador, uma vez que foi o empregado quem iniciou, deu início àquela extinção contratual. Então, percebam aqui que todos esses institutos, dentro de uma linha do tempo, têm uma coesão. Ele tem um raciocínio lógico de onde nós vamos partir para onde nós vamos chegar. Então, leia lá das fontes do motivo, da razão pelo qual esse direito do trabalho existe, desde a formação do contrato de trabalho até a sua extinção. Nós vamos percorrer por estes tópicos. Essa é uma linha do tempo geral. Tá? É lógico que terão outros itens dentro do nosso edital que estarão contemplados também, porque nós vamos percorrer pelo edital de 2013, que estarão contemplados também na nossa aula, mas a espinha dorsal do direito do trabalho, individual do trabalho, versa sobre essas temáticas. E depois, o direito coletivo do trabalho, que os senhores terão com o professor Fabrício Lima. Esse direito coletivo do trabalho, vocês vão estudar toda a principiologia básica deste ramo do direito do trabalho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem bastante do nosso curso. Estaremos aí disponíveis também para as dúvidas. E vamos juntos até a nossa aprovação. Um grande abraço e até daqui a pouco.